A libertação dos encantados. A vida é um copo sem fundo e sem base, que nunca souberam como foi constituída. Uns costumam dizer que a vida talvez fosse forjada por uma desventura e por isso são desventurados, desconhecedores de sua origem, sem saberem de que forma foram feitos. Sabem que têm vida e que essa vida não é vossa, e perdem-na de uma hora para outra, sem esperar. E por isso é uma vida misteriosa. A origem é misteriosa, o mundo é misterioso. Tudo cheio de mistérios, e por isso nunca poderiam chegar à conclusão da formação dessa vida. Vivem aí misteriosamente à mercê das fracas experiências que nunca puderam nem poderão chegar a desvendar esses mistérios para que possam conhecer a construção e a constituição da vida que sempre aí mantiveram em grande mistério. Então vivem os infantes a dizer: se o erro já vem do princípio, nós temos mesmo que ser errados, e tudo no mundo tem que ser errado também. Pois, se nós não temos certeza de nada, começando pela própria vida, que não é certa, e por isso perdemos-la sem querer e sem esperar, como podemos pensar que somos certos, se estamos aqui dentro desta bola rolando até desaparecer? Libertem-se do jugo amargo com a imunização racional. O jugo amargo é dos condenados a sofrer e a morrer, que aí viviam sem ter o conhecimento verdadeiro de si mesmo para saberem se conduzir e se salvar. Afastem as ilusões patenteadas que fazem de todos um joguete, iludindo e enfraquecendo pelo poder das ilusões nesse dilema infernal. A vida se torna cada vez mais tormentosa, amargurada e aniquilada pela proporção da embriaguez das ilusões. As ilusões depravam e acabam com os iludidos que não têm outro meio a seguir, porque não sabem ou não conhecem como e onde livrar-se desse mal. Mas os que têm o conhecimento da imunização racional, esses acabarão com a ilusão material e vão se libertando, salvando-se e ficando distantes das ilusões para sempre. Para isso é preciso apenas ler todos os dias para ficar dominado pela imunização racional e assim as ilusões perdendo as forças do seu domínio e o vivente em marcha equilibrada, imunizando-se rapidamente por vencer as ilusões e não ser vencido por elas. Então, sim, é considerado um verdadeiro desencantado, porque é mais forte que as ilusões. Passou de dominado a dominador, de mais fraco que as ilusões a mais forte e por cima das ilusões. Enquanto iludido era um grande sofredor e agora imunizado, um grande benfeitor. A imunização racional traz a regulagem de todos, o bem, o equilíbrio e a salvação eterna. Na vida da espiritualização está o magnetismo em cena, o foco das obsessões dominado pelas ilusões, num desequilíbrio infernal em modificações de temperamentos horríveis. Na imunização racional está o equilíbrio fértil. Portanto, quanto mais depressa se imunizarem, mais depressa bem equilibrados estarão. Consequentemente, leiam todos os dias que, uma vez dominados pelo conhecimento, estarão imunizados, conhecedores de tudo e sabedores de tudo com precisão. Por isso, leiam quanto mais melhor, não deixem de ler, porque irão esquecer o que leram e depois de esquecidos não podem ser imunizados. É preciso terem conhecimento integral, principalmente dos pontos de mais relevância, dos trechos de maior vibração do fundo racional. Por conseguinte,
Não se imuniza quem não quer, mas saibam que queiram, que não queiram, com o tempo todos serão imunizados. A necessidade faz com que os que não querem ler, leiam, pois as ilusões são tudo aquilo que desvirtua do bem para o mal, e quem quer o bem não vai trocar pelo mal. Isto são máximas de recomendações, uma espécie assim de comunhão para aqueles que se descuidam da imunização racional e têm tanta vontade e necessidade de serem imunizados o mais breve possível para se considerarem salvos eternamente. O tempo deve ser empregado para conseguir o conhecimento de salvação eterna de si mesmo, por meio da imunização racional. Para mais depressa ficar imunizados, devem deixar de se preocupar com as ilusões e procurar o conhecimento da imunização racional para terem, pela imunização, as soluções do bem viver que estão no próprio vivente. Portanto, vencem os imunizados e são derrotados os iludidos. Quem conhece os dois caminhos deve seguir o certo e deixar o errado, pois quem vai pelo certo irá sempre bem, e quem vai pelo errado irá sempre de mal para pior. Será sempre um perdido e um derrotado em ruínas. O certo é o imunizado, salvo eternamente, porque tem convicção pela consistência da imunização racional, dado pelo conhecimento de redenção universal. Libertem-se, pois, do jugo amargo para a glória das glórias de si mesmos, procurando o mais depressa possível ficarem imunizados. Todos vivem atrás de ficar bem e não mal. Está aí, pois, a imunização racional e com ela o bem. Quem já tem o conhecimento da escrituração de salvação eterna deve procurar se salvar o mais depressa possível, por meio da imunização. Para ter esta solução, é preciso apenas ter o conhecimento de posse do seu eu, principalmente os trechos básicos mais importantes desta obra. Isto que aqui está é o conhecimento mais importante que chegou no mundo. É a imunização racional. Não é conversa de papagaios de outrora que os tolos de hoje ainda adotam para poderem ter um bom lugar de morada no céu, junto ao Senhor. E para isso rezam todos os dias, para terem lá em cima um cantinho quando chegar o seu dia. E assim vive um mundo cheio de tantas asneiras para o empaliativo de tanta cegueira explorada pelos monges que se enriquecem da miséria, adotando semelhante encanto para encantarem os javalis da plebe fraca, adormecida por esse jugo sacrilegiado que sempre manteve a vida de todos em mistério e sofrimento. As obras racionais não falham. As obras racionais são firmes e sólidas, mais sólidas que qualquer rochedo gigantesco que possa existir. O que é racional não desvirtua do seu ser em coisa alguma. A linha é uma só, a reta é uma só. Muitos, por não conhecerem o que é racional, fazem confusões, como coisa que existissem confusões onde elas não existem. O que é racional não é brincadeira de animal. Animal é que se julga ser o que não é, por não ter convicção real do seu ser, e por isso são alterosos nas suposições, nas filosofias, ficando vingadores de si mesmos, mas nem em si mesmo confiam que fará nas coisas dos outros animais. Os animais, bichos humanos, não sabem o que fazem, sempre vagando com as suas mortíferas esperanças, sempre a si mesmo embromando, por serem desconhecidos de si mesmos. Eu não levo em conta os embustes do ser impostor material, porque o que é racional tem convicção e plena certeza do seu ser,
e o que é animal não tem esta convicção. Eis a razão das confusões serem ilimitadas pela combustão do tudo aparente que nada é, produto desse nada que nunca conheceram, que nunca souberam o porquê dele, a não ser agora, na escrituração de salvação eterna. O animal humano é um destemperado formado pela própria deformação e por isso mantendo-se sempre sem conhecer o verdadeiro natural, adotando coisas ridículas, querendo prevalecer da certeza sem saberem nada de certo. Agora, com a evolução das épocas, o mundo e tudo está tomando um caráter diferente e esses falsos bálsamos que ajudavam a cegueira do povo ficam repudiados por a vida estar em franca fase da realidade positiva. O mundo e o povo se baseando no positivismo, baseando-se naquilo que vê e deixando essas filosofias para um canto, por não confiar mais nelas e verificar que no mundo não existe nada de verdade. No mundo, todos verificando que estão numa época que não podem perder tempo. O tempo é precioso e é preciso vencer. O povo vem se lapidando e procurando um meio melhor para viver e assim deixando os cultos infelicitados com a filosofia e vendo que no mundo não há nada em que se possa confiar, admitindo apenas aquilo que veem, querem ver, conhecer de princípio ao fim, para então verem se admitem ou não. Se servem, admitem. Se não servem, não admitem. A vida se torna vitoriosa sobre todos os pontos de vista, com a imunização racional. Sem a imunização racional, como todos estão cansados de ver, o mundo e os povos, como já de longos tempos, vêm se desagregando pela desdita infinita e monstruosa, onde pouco falta para ficarem de uma vez todos desentendidos de tudo. Os desentendimentos já vêm há muito, e as confusões estas nem se falam. E assim todos vêm vindo, quanto mais não seja, confusos consigo mesmo, aonde não chegariam todos estes desentendimentos, se nestas horas de angústias que atravessa o mundo não chegasse a imunização racional. O que seria do mundo e do povo se não chegasse agora o conhecimento da imunização racional? Tudo piorando cada vez mais, a ponto de não saberem o que fazer para endireitar o mundo. Quanto mais planos fazem para endireitar, mais ridículos tornam-se todos, mais as confusões aumentam, mais aumentam as torturas, as selvagerias e as monstruosidades. O que já vem de muito torto só tinha mesmo que ir, entortando cada vez mais. É por isso que reinam os povos em confusões, sem saberem onde encontrar melhoras e perdendo as esperanças já desde há muito tempo. Porque já desde há muito que tudo piora, empobrecendo todos, fazendo de todos desconfiados em tudo. Muita razão dou eu, porque o desequilíbrio é incalculável, é monstruoso, e fez com que todos se tornassem cada vez mais descompreendidos, e por isso ninguém vive em paz. São chegados dias de todos deixarem de ser hipócritas, traidores de si mesmos, porque agora está aí o caminho e conhecimento do equilíbrio de todos no mundo, todos de posse do tesouro dos tesouros, de salvação eterna universal. Os passos que por aí estão dando são passageiros. A terra, esse mundo, não foi feito para os seus habitantes. Sabem perfeitamente que estão fora do vosso lugar verdadeiro, que estão aí nesse lugar aparente, com essa vida de aparências, com essa vida embusteira, com essa vida de remediar até não aguentarem mais e morrerem. Conhecem perfeitamente
o porquê de estarem fora dos seus lugares, vivendo num lugar onde não podem viver, e por isso não tem garantia. Nada tem garantia, nada é eterno, tudo falha, pois nada são, e é desse nada que se forma um tudo aparente, e por isso são derrotados por desconhecerem o porquê assim são. Sabem que são assim como são, mas não sabiam de onde vieram nem para onde vão, como vieram e como vão, a não ser agora, por meio da imunização racional, que libertará todos dessa fonte de perdido. Por não saberem o porquê existem, o porquê da existência de todos e o porquê da existência desse fenômeno misterioso, enigmático mundo que sempre causou mistério e espanto para todas as capacidades, e impressionados com a natureza, vivem dizendo que isso é uma obra infinita, que sempre se conserva aí como encantada, que agora está desencantando por chegarem todos à conclusão de tudo e terem o conhecimento dos lugares verdadeiros de todos. Então vivem os infantes aí a indagar: mas quando será isto e como será? Não podemos saber e vamos vivendo assim, penando, porque somos uns condenados que nascemos aqui para sofrer, sem saber realmente por que sofremos, e depois condenados à morte. Isto é uma vida triste, é uma vida de liberdade sem liberdade. Não somos senhores de nós mesmos, não há garantias, afinal, nem vale a pena fazermos uma análise do que somos. Isto são argumentos de uns tantos que, se fossem se aprofundar, chegariam à conclusão de que nada sabem, porque no profundo mundo não estão as soluções do ser real com os deformados. A desilusão traz a realidade de si mesmo aos poucos, como agora está chegando a todos para o fim do desequilíbrio e o princípio do equilíbrio pela imunização racional. Ricos passos, ricos dias, ricas horas, alegres passos, alegres dias, alegres horas, que se multiplicam em louvor de todos pela imunização racional. A imunização racional é incompatível ao reino animal. No reino animal vai tudo de mal a pior, por a própria natureza ser ruim e tudo, enfim, ser ruim também. A imunização racional traz o equilíbrio a esse reino desequilibrado, ao reino animal. Uma vez ficando imunes às coisas ruins, às coisas do mal, vão todos se lapidando para as graças das graças. A imunização racional evoluindo e todos chegando em seus lugares verdadeiros de racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Como estão aí, são racionais, sujos, cheios de defeitos, por serem bichos e viverem como bichos. A lei da transformação é muito conhecida entre todos, por isso tudo se transforma, até a própria natureza. Para compreenderem todos a razão dessa transformação, devem procurar o saber, pois é o saber que vale e não o implorar. Quem sabe vive bem, e quem não sabe vive mal. As coisas não são como todos querem e entendem, e sim como tem que ser, e como todos devem saber. Quem vaga nada pode sustentar na memória, é como quem nada sabe. E quem não vaga sabe resolver as coisas, porque tem um saber verdadeiro que não lhe sai da memória. A alavanca racional não falha, como nunca falhou. Basta ser racional para ter o seu equilíbrio fértil, puro, limpo e perfeito. A alavanca racional é o poder mais poderoso do mundo inteiro. Onde ela chega, chega o Todo-Poderoso. E onde está o Todo-Poderoso, tudo brilha, tudo é bom, tudo é rico e tudo é melhor do que o melhor.
Há muito que todos no mundo clamam para desvendar estes segredos, estes mistérios e o encanto pavoroso desse mundo, e hoje tão naturalmente em mãos de todos, este saber para levar ao mundo o conhecimento que todos esperavam. Nas condições em que viviam, no domínio das filosofias, não há para quem apelar, porque ninguém pode atender aos anseios dos viventes aí da Terra. Se houvesse, o mundo seria uma maravilha, um primor, e o ideal constatar-se-ia sobre todos os pontos de vista. Todos resolveriam os seus ideais dentro do conforto relativo às necessidades de cada um, e a vida assim seria mais do que feliz. Do jeito que a vida é, está visto que ele não leva paz a ninguém e a felicidade não existe. Esse suposto e imaginário já caiu no ridículo há muito. O mundo corre à revelia e todos fazem o que entendem com a lei sempre do mais forte. As injustiças brotam por todos os cantos e o valor da humanidade desaparece por completo. O ser humano não tem mais valor e, de um certo tempo para cá, a vida tornou-se declaradamente impostora. A vida não oferece garantias e, por isso, o sofrimento aperta cada vez mais, ao ponto de o vivente compreender que não vale a pena viver do jeito que vive, debaixo do domínio de monstros. As monstruosidades são tantas que as maiores preocupações da humanidade são só materiais, para a destruição de seus próprios semelhantes, de construções de engenhos diabólicos, arrasadores e mutiladores. Então dizem os infantes: estamos sob o domínio de monstros. O que será do mundo e o que será de nós? Nunca mais teremos paz desse jeito. As alegrias são momentâneas e as preocupações nos consomem. O pavor das guerras constantemente articuladas pelos monstros que, quanto mais falam em paz, mais se armam de unhas e dentes, quanto mais falam em felicidade, mais trabalham para a multiplicação da infelicidade. Todos estão desapoiados no mundo do Ser Supremo a tudo e a todos, ou do suposto Criador, cansados de observarem isto e constatarem estas realidades, quando dizem: o mundo está perdido há muito e nós estamos perdidos no mundo. Cada qual procura fazer por si e o resto que se arranje como puder. Desconhecemos o apoio do Criador, do suposto imaginário, e temos que nos fiar em nós mesmos até quando não pudermos mais. Vivem assim completamente desesperançados todos os conscientes, ao passo que os inconscientes não. Mas estes não regulam, não enxergam o que estão vendo e não sabem o que dizem. Vivem como bichos, por o raciocínio que é o pensamento está completamente incubado e não desenvolvido. Então chega hoje a imunização racional, a alavanca maior e mais poderosa do mundo para arredar todos esses caos de misérias. Os inconscientes não saberão como se expressar, desconhecerão como tal divina graça apareceu no mundo para a salvação de todos. Serão desvendados então todos os mistérios e o porquê deles, o porquê do mundo, o princípio e o fim da imaculada vida racional, o porquê dessa vida animal, dessa vida de feras bravias, que não sabiam porque viviam com vida semelhante à de um vegetal, mas muito inferior aos vegetais, pois dependem deles para viver e eles não dependem dos que julgam superiores para se manterem e para viverem. Portanto, o ser humano é o resto dos restos dessa natureza deformada. E por isso depende dos restos de todos os feitos para viver e se manter, e os feitos não dependem de coisa alguma do ser humano.
Tudo isto pela faculdade consciente ser diminuta e a inconsciência ser muito desenvolvida, progredindo nessa faína de caducos com o progresso da destruição e dos fracassos que se multiplicam assombrosamente. A vida do ser humano torna-se um pedaço de terra, como de fato é, e vivem discutindo a terra, sem saberem verdadeiramente de quem é ou de quem foi. Entretanto, chega hoje a alavanca racional para o redígio da imunização racional entre todos, para o levantamento das forças do porvir, da glória das glórias, do triunfo angelical, por todos terem em mãos a salvação eterna de si mesmos e estarem assim livres eternamente do mal. Houve quem dissesse que tudo isto era impossível quando do princípio deste conhecimento, mas hoje, por encontrar as provas reais, caem por terra as memórias fracas e todos dizem: faça-se justiça ao que deve ser. É verdade. Está de fato provada a salvação eterna de todos. No princípio considerei-a como chalaça ou graça de um intrujão aventureiro, mas hoje, aprofundando no assunto, encontrei o que nunca podia esperar. Estou assombrado, emocionado por conhecer o que há muito precisava. E hoje tenho em minhas mãos o reino glorificador e salvador de todos, que é a imunização racional. Eu me considerava feliz sem o ser, e hoje vejo que era um grande infeliz. Agora sim, considero-me feliz porque sei de onde vim e para onde vou, como vim e como vou, o porquê do mundo e o porquê de todos. Enfim, sou sabedor e tenho todos os mistérios desvendados. Tenho a solução completa deste encanto pavoroso, deste fenômeno, deste rincão de amarguras, deste chão de ambições que teve todos sempre amarrados à sepultura, com estas idas e voltas, por nossas sementes aqui permanecerem deformadas. Hoje tenho conhecimento do porquê assim sou, do porquê todos assim são, do porquê tudo assim é e de onde tudo se originou, para ser assim como está e como esteve. Está assim provado e comprovado o conhecimento de salvação eterna no mundo, agora em mãos de todos pela imunização racional. A maior alegria do mundo que arredou esse encanto pavoroso, que desvendou esses mistérios que eram verdadeiros rochedos, inabaláveis e insolúveis. Hoje, tudo claro, tudo limpo, e o mundo respirando o ar racional, e não a ironia do reino animal adotado pelos seres humanos. Vejam quanto tempo de lutas perdidas e quantos já imploraram em vão, quantas súplicas sem correspondências, quanta miséria infernal no mundo onde tudo é ruim, num encanto pavoroso. O progresso racional. O progresso racional não vai a regresso como o progresso animal. O progresso animal é muito diferente do racional. Quanto mais progridem no meio animal, mais progride o mal, indo tudo a regresso sempre, cada vez mais monstruosamente. O progresso animal é um progresso de desventuras, de desventurados, de animais que não sabem o que fazem e, por isso, quanto mais procuram melhorar, quanto mais falam em melhoras, mas tudo piora constantemente. Todos confusos, desorientados, desentendidos por tudo e consigo mesmo. Se num momento se entendem, logo estão desentendidos. Pior de que no inferno ou no hospício, com diferença muito pouca daqueles que são dados como nulos e recolhidos a lugares determinados,
para amparar os mais variados. Variados vivem todos no mundo, uns menos e outros mais atacados, e por isso o progresso animal é um progresso de mal, razão porque o sofrimento aumenta cada vez mais a ponto de não saberem o que devem fazer para o bem comum de todos, para o sossego de si e do mundo em geral. De racional só tem o nome, pois o que é racional é puro, perfeito, tem convicção das coisas, é fértil, com um equilíbrio sem mácula e não desvirtua do seu ser por coisa alguma. Então, para se engrandecerem e se enobrecerem, dizem os povos da nobreza que são racionais, mas esquecem que são bichos racionais, pois não têm raciocínio. Bichos têm pensamento e sentimento, e desenvolvem esse pensamento e o sentimento conforme vão aprendendo, pois se não aprenderem, ficam com o pensamento tolhido e encontrando dificuldades para o desenvolvimento de tudo sem nunca poderem estar de posse do raciocínio. O progresso racional é completamente diferente do progresso animal. E somente por meio da imunização racional será embargado o progresso animal. Por meio da imunização racional encontrarão o progresso racional e, do contrário, como bichos, no progresso dos espinhos e dos espetos, das experiências e das incertezas, só encontrariam a nulidade em tudo. Por meio da imunização racional é que vão conhecer o que é o progresso racional e o progresso animal. No mundo já imperam há muito os flagelos, as desilusões feitas pelo mecanismo das aparências e os rodamuinhos, onde sucumbem esses moídos no progresso de aparências, fingindo o que não são, fingindo que são bons sem o ser, e por isso aparentemente tudo é bom e verdadeiramente tudo é ruim. Progresso de fingidos num mundo de perdidos, onde não tem mais com que contar da divina providência. O mundo está numas condições de salve-se quem puder. Esse mundo é dos mais espertos ou dos mais sabidos, e por isso o vivente assim resume o seu pensamento. Tudo isto também nada adianta, porque hoje é tudo e amanhã não é nada. Hoje é grande e de um momento para outro desaparece, fica pequeno e mais que o pequeno. É assim que tem sido a evolução do mundo. Consequentemente, o ser grande, o ser sabido, o ser esperto, pouco adianta ou não adianta nada. Para a infância que está se libertando desse embrutecimento, que são bichos novos, o mundo parece ser aquilo que não é, que tem aquilo que não existe, pois encaram a vida diferente do que ela é, por não terem o conhecimento verdadeiro. Fazem castelos, sonham que existem maravilhas e, com o tempo, chegam à mesma conclusão de todos que já têm o conhecimento de como são. E por isso já nascem, a bem dizer, sabendo a verdade das verdades, por já encontrarem no mundo o poder da imunização racional. Aí dizem, temos que ir procurando a melhor forma para vivermos, mas esta melhor forma não deixa de ser dolorosa, porque vivemos no escuro, sem sabermos por que vivemos, sem sabermos que somos um tudo surgido do nada e depois deste tudo concretizado, nos transformaremos em nada novamente. Que o nada é o tudo, difícil de se compreender o porquê destas coisas misteriosas, onde não há quem chegue à conclusão real para dar uma descrição de acordo como nos parece ser, para a satisfação da humanidade. Então cada qual sai com a sua, sem pé nem cabeça,
encerrando tudo no infinito misteriosamente, sem provar coisa alguma com base, submetendo o povo a esse embusteirismo e, por não achar saída, mantendo a vida como se fosse essa mesma e não se conformando com ela. E diz o vivente: a vida é esta mesma. Esquece que a morte contradiz o que ele diz. Se a vida fosse essa mesma, não viviam e morriam, porque a vida não é essa, é que morrem. Então costumam ainda dizer: a morte é a consequência da vida, surgem das consequências, e se não fosse a morte, não caberia mais ninguém no mundo. Vão assim filosofando como se tivessem as bases reais para se basearem, deixando de notar que isso é uma base supérflua, onde não encontram o desvendamento necessário e por isso dizem: a vida não tem durabilidade nem garantia. E se só morressem e não nascessem, ninguém mais existiria, e por assim ser, há necessidade de reprodução, pois a vida não é constituída para ser eterna, é temporária. Se fôssemos eternos, a vida seria de outra forma, mas por não sermos eternos, pois somos deformados, é que nos transformamos de acordo com a nossa deformação e por isso tudo se transforma. Tudo se transforma por estar deformado, por não estar no seu lugar verdadeiro. Se estivesse no seu lugar verdadeiro, estaria no seu natural e não se transformaria. O mundo rege-se com essa transformação aparente para agora chegar no seu verdadeiro lugar. Os bichos tinham que ser assim mesmo, tinham que ir evoluindo por conta própria, de erro em erro, até encontrarem a verdade e a segurarem de unhas e dentes, para então dizerem: agora encontramos o que nós precisávamos. Parece que chegou tarde, mas não chegou. Tudo tem a sua época, o seu tempo, tudo chega de acordo com a transição e a evolução dos povos. Na hora propícia do afago geral universal, por todos ambicionarem a imunização racional, e nela está a salvação eterna de todos. O imunizar é uma coisa natural, de tão natural que é, o vivente, no princípio, pouco percebe, e só com a continuação firme da leitura é que vai percebendo um natural em si mesmo, diferente do seu eu, começando daí então a surgir, por meio deste natural diferente, que é a imunização racional, coisas completamente diferentes do íntimo do próprio vivente. O vivente começa a sentir esse natural, a orientá-lo, a conversar consigo mesmo as coisas necessárias. E então está aí, positivamente, claramente, o vivente imunizado. Não há dificuldade de espécie alguma, porque é do natural do próprio ser humano, por pertencer o ser humano a uma classe superior a essa que aí está, que é a classe racional. Já sabem que estão deformados, que não eram assim como são, que eram muito diferentes do que são, eram racionais, puros, limpos, perfeitos e sabem por que assim ficaram e por que assim são. Portanto, a imunização racional é um ser do próprio natural de todos, que desconheciam e que, por meio da constância e da firmeza na leitura, vão tendo conhecimento. Conhecerão o porquê de tudo deformado e o porquê de todos, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. E então vão sendo imunizados, sentindo os efeitos da imunização e ficando em pouco tempo integralmente imunizados. É preciso apenas ler para poderem aprender todo o conhecimento desta obra,
pois ninguém pode ser imunizado sem conhecer e saber o que é imunização racional. Precisam ler com firmeza para conhecer o que é. Está aí todo o conhecimento para o vivente se tornar imunizado. E os analfabetos? Estes serão também imunizados, por explicações e orientações dadas pelos que conhecem e sabem o que é imunização racional. Não há dificuldade de espécie alguma. Não há coisa mais natural do que a imunização racional, por pertencer ao próprio natural do ser humano. Da imunização racional nasce a racionalização entre todos e salvará todos eternamente desse encanto pavoroso em que vivem, sem garantias, principiando pela própria vida que não é garantida. São aí nesse mundo joguetes do tempo e de um tempo que é só mau, sujeitos a todas as ruínas em todos os instantes e a todo minuto. Como é ridículo viver sem saber por que vive, considerando-se tanta coisa e de um momento para outro vê que nada é. Vive numa de regulagem sem limites, sem cabimentos, origens das rebordosas e dos flagelos no mundo inteiro, desiludidos por completo, sem esperanças de coisa alguma, devido às constantes transições por que passa o mundo e todos nesse mundo nas mesmas transições para piorarem em tudo. Então crescem aí, multiplicam-se o número dos desiludidos que vivem por viver. Vivem porque têm vida, mas sem prazer, pois o prazer não existe na vida. Sujeitam-se a ser qualquer coisa que lhes calhar, até monstros se preciso for, e por isso as monstruosidades se multiplicam e o sofrimento é o brilhante do dia e da noite, nesse mundo de arrepiar. Desta forma, toda a atenção é pouca para que sejam imunizados o mais depressa possível, para terem conhecimento da razão de todas essas confusões do mundo, para que por meio da escrituração de salvação eterna, venham a saber o porquê de tudo, o porquê de todos, o porquê do mundo visível e do mundo invisível, fora dele e antes dele, o porquê da origem dele, o porquê de tudo, de todos e o porquê de outros mundos. É preciso que se imunizem para saberem que estavam dormindo, que estavam de olhos fechados, cegos de olhos abertos, vivendo fora do verdadeiro natural, num mundo dominado pelo embusteirismo. Onde existe o embuste, existe o encanto, o mistério e o enigma. Nesse mundo pode-se dizer que todos são embusteiros, encantados, enigmáticos, por todos fazerem mistérios de si mesmos, sonhando de olhos abertos, todos deformados, por o verdadeiro ser não ser este, de confusos que para saberem precisam aprender e vivem sempre aprendendo sem concluírem o saber. Hoje, tudo aí tem em mãos, glorificados com o conhecimento de salvação eterna universalmente, feita pela imunização racional. E assim, abrilhantados todos pelo conteúdo glorioso de adquirirem em si mesmo as graças imaculadas do natural de todos. Graças que, para serem obtidas, é preciso apenas que leiam constantemente esta obra para conhecerem o verdadeiro natural e daí nascer em si mesmo a imunização racional. Vivem aí habituados com essa vida de papagaiadas, criados igualmente a papagaios, que conforme vão aprendendo, vão falando e julgando-se certos com essas papagaiadas todas e verificando que estão errados sobre todos os pontos de vista. Notam a ingratidão da vida por não a conhecerem verdadeiramente, e ela torna-se embusteira, ingrata, por não conhecerem o verdadeiro ser dela,
e assim não sabiam de onde vieram nem para onde vão. Como podem se salvar sem saberem? Para tudo, para fazer isto ou aquilo, é preciso saber primeiro. E assim, ricos passos, ricos dias, ricas horas, brilhantes passos, brilhantes dias e brilhantes horas que se multiplicarão culminantemente para o bem geral e de todos integralmente. Sonhos da vida que se multiplicam por variedades de ideias e gostos. Quando se trata de fraternidade, de paz, de alegria e de amor ao próximo, são de grandiosidades para todos. Mas quando são todos ao contrário disto, o sofrimento é como todos estão vendo no mundo. O mundo de monstros. Onde existe o atraso, existe o sofrimento. Existem as trevas por todos viverem no escuro, sofrendo sem saberem como se podem livrar desse sofrimento. Onde há adiantamento, há luz, e não há sofrimento. Quem sabe não sofre, e quem não sabe, sofre. Existem os que pensam que sabem, mas o sofrimento prova que nada sabem, pois se soubessem, não sofreriam, nem fariam os demais sofrer. Os que sabem não sofrem, porque quem sabe resolve tudo de bom para si e para todos, mas o mundo vive com um saber tão insignificante que o sofrimento prova ser um saber triste e de nenhum valor. No mundo existem muitos envaidecidos com uma sabedoria fraca, vendo e notando a nulidade dela e considerando-se grandes sábios, quando não passam de grandes impostores. São impostores por serem sofredores, mantendo uma sabedoria que só traz sofrimentos para todos. Que adianta então um saber que só existe para o sofrimento do povo? Não adianta nada. Como no mundo estão cansados de ver sofrerem grandes e pequenos, ricos e pobres, os que dizem que sabem e os que dizem que nada sabem. O mundo está convertido por uma sabedoria invertida, onde o atraso é adotado como saber. É tão visível isto como é visível o sofrimento do mundo, tanto assim que admitem a salvação do mundo pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento do material de guerra, do material bélico. Acham que a salvação do mundo depende da força bruta, da força esmagadora, do canhão e da espada. São por esses meios e por esses modos que há muito vem tentando resolver as questões dos povos. O que está com mais força esmaga todos, faz do torto o direito e do direito o torto. O que se vê é que não há mais humanos no mundo, e sim desumanos, monstros e covardes, sem entendimentos. O entendimento é o seguinte: aquele que pode mais é que vence. Aquele que tiver mais força, que estiver mais bem armado, que matar mais, é que é o dono da situação. Fizeram do mundo uma senzala ao seu bel prazer, ao prazer das suas vontades, dos gostos, das opiniões e dos ideais dos mais fortes. Agora, eu, o racional superior, digo a todos que essas monstruosidades vão se acabar e não demora muito. Eu, o racional superior, estou tomando providências sobre o bem-estar da coletividade humana para a paz entre todos. Dentro de pouco tempo mais, vão ver coisas como a água ferver e esfriar de repente, como uma brasa viva que jogada dentro d'água se apaga. Eu, o racional superior, faço ciente a todos que dentro de pouco tempo tudo estará normalizado e a paz reinará universalmente.
Os homens nasceram no mundo, mas é preciso notar que o mundo não é dos homens, não é dos seus habitantes, e por o mundo não ser dos seus habitantes, é que nem tudo eles podem resolver. Agora vão começar a ver as coisas se encarreirarem para novos rumos e com caráter de melhoria universal. Acaba-se-á o absurdo do vivente que nasce aí nesse mundo e não sabe que isso aí não é seu, e querer ter um franco domínio, julgando tudo a seu modo de ver, encarando seus semelhantes com um indiferentismo tal que não o considera um ser igual a si, por pensar ser melhor em tudo sem o ser. Eis a razão das desumanidades e o triste fim do mundo, ser de uma forma tão diferente do que pensavam. Pensavam que era pelos transes do progresso do fogo e da destruição causada por ele, e quando acaba é tão diferente, é pelo conhecimento da imunização racional. E assim, eu, o racional superior, dia e noite, noite e dia, aqui trabalhando para o redígio desta grandiosa e maior obra universal, que é o conhecimento da salvação eterna de todos, para os moribundos que não sabem que tal já existe no mundo. Por isso dizem, o mundo é nosso, o Deus é o fogo, e aquele que tiver mais fogo para queimar e destruir tudo é o poderoso, é o Deus que manda no mundo. Trocaram os deuses das religiões pelo Deus fogo, e por isso quem mais fogo tem é que vence a guerra. Está provado que quem está com mais fogo está com Deus, e quem não tem fogo não está com Deus. O Deus fogo é que governa esse mundo de monstros, é no fogo que está o direito, a força e a razão desses bichos humanos. Isto é para verem a que ponto a humanidade chegou e a razão de todas as ruínas desse mundo. Nesse mundo deformado que teve o princípio e terá seu fim, os viventes não podiam deixar de ser como são, deformados por serem produtos dessa deformação. Uma vez filhos dessa natureza desregulada, não podiam regular também. Vejam as modificações do tempo, as alterações da natureza e as modificações do sol. Ora é dia, ora é noite, horas passando mal, horas satisfeitos, sempre sem estabilidade, por serem filhos dessa natureza desregulada. O dia é mais alegre e a noite é mais triste. A lua foi assim condecorada rainha das fontes e dos seres, pelas modificações que faz com os seus quartos. Ninguém tem estabilidade. A estabilidade é toda aparente, por o vivente não conhecer o seu eu. Se conhecesse, não viveria horrivelmente nesse desequilíbrio infernal. Mas agora aí tem em mãos o porquê assim são e a razão de desconhecerem a sua origem. Agora estão conhecendo e vendo a planta da verdade das verdades em mãos para ficarem convictos de que estão com o bastão da salvação eterna de todos, que é a escrituração da imunização racional. Muitos costumam a pensar este mundo é um fenômeno de que não se pode fazer julgamento. A vida não vale nada, é uma flor mal cheirosa que está exposta a todas as torturas, as dores, a todo o sofrimento, e por mais que fuja dele, vem a morte e nos atormenta até a hora de pôr termo à nossa ilusão. Portanto, o que vale a vida? Não vale coisa alguma. Aparentemente vão remediando até não poderem mais, com a morte sempre perto de todos, moribundos, expostos ao sofrimento,
e condenados à morte. Todos sabem muito, mas não conhecem nada. Nascem do nada sem saberem porquê. Formam-se num tudo sem garantias, num tudo que nasceu do nada e que ao nada voltará, depois de sofrer a transformação natural. Os mistérios aí estavam todos incubados, conservados, os enigmas do encanto, e só hoje, por meio da escrituração O Universo em Desencanto, chegando à conclusão de tudo e de todos, com soluções definidas de princípio a fim, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, porque assim vivem e porque assim ficaram. E assim, com o equilíbrio racional, encontrando a felicidade, o sossego e a harmonia. Todas essas três coisas num conjunto só, por estarem equilibradas racionalmente. O equilíbrio racional é diferente das coisas adotadas pelos humanos irracionais. Os humanos que não têm raciocínio, e por isso adotam como elemento de prestígio o espiritismo, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Quem adota o espiritismo vive em experiências, é um desequilibrado, um aventureiro, um especulador, experimentando para ver se dá certo ou não. Tudo por não ter o raciocínio, a razão das coisas, a perfeição do ser e dos seres. Todos os humanos irracionais são espíritas, vivendo nas experiências disto ou daquilo, sem saberem com quem está o direito e a razão. Pensam os irracionais que são dotados da faculdade do raciocínio e fazem uma confusão muito grande, confundindo o pensamento com o raciocínio. O raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita, com equilíbrio verdadeiro e definido. E o pensamento é uma coisa completamente desregulada, variante e suja. Os irracionais, quando estão pensando isto ou aquilo, costumam dizer que estão raciocinando, fazendo assim todas essas confusões, sem saberem a diferença que existem entre o pensamento e o raciocínio. Todos os bichos pensam, todos os bichos têm pensamento, e por isso criam, lembram de seus filhos, sabem que estão para ter crias, e muito antes fazem sua cama, para depois irem buscar alimento para eles, com pleno saber do que podem e não dá para alimentá-los. As fêmeas pensam nos machos, e os machos pensam nas fêmeas. Mas tudo o que pensa é bicho e não tem estabilidade. O que é racional é limpo, puro e perfeito. A humanidade, por não se conhecer, julga ser o que não é, julga possuir virtudes que em si não existem. Todos os bichos, animais irracionais são livres pensadores. Cantam, passeiam, trabalham, produzem de acordo com a sua categoria. Para serem racionais, precisam do conhecimento da imunização racional, pois daí nasce o equilíbrio fértil, completo e recompleto de tudo, terminando todas as dúvidas e experiências. O livre pensador é um bicho desequilibrado que vive em experiência, e o racional é consciente, é equilibrado e possuidor de toda a felicidade. Onde existe o equilíbrio racional, existe o sossego e a paz, por estarem aí todas as virtudes consoantes ao modo do padrão de vida pela organização feita pelo domínio racional. Nesse mundo ninguém desfruta desses conhecimentos, e por isso reina o desassossego entre todos, por serem livres pensadores e viverem na incerteza de tudo e por tudo.
A imunização racional é o maior brilhante do mundo, e para consegui-la é preciso apenas ler esta obra assiduamente. Quem quiser ser imunizado, que leia. Quem quiser ter o equilíbrio racional, que faça por onde. Reina o sol com a submersão do tempo, e por serem encantados é que sofrem amargurados sem poderem suportar as variedades desse tempo, onde são constantes as suas modificações, com bruscas mudanças de temperaturas, levando o corpo humano a quase não resistir à sua submersão. A natureza se revolta com seus habitantes, e essa revolta vai enfraquecendo-os aos poucos como uma doença qualquer, doenças provocadas pelas confusões e dos desentendimentos que fazem tudo torto e errado nesse mundo. Onde existe o certo e o direito, não existem confusões. Nesse mundo, aparentemente, tudo está certo, porque os errados dos errados não gostam que lhes mostrem, que provem os seus erros, e assim errando cada vez mais, procurando sempre melhorar, e essas melhoras sempre ficando no nascedouro. O melhor do mundo é quando todos forem imunizados racionalmente. Então, sim, enquanto existir a rudez, o desequilíbrio, a ganância, a inveja e o ciúme, tudo irá torto e de pior para pior. Então perguntam os viventes: e há remédio para solucionar esta deformação tão angustiosa e tão venenosa? Respondo eu, o racional superior. É a imunização racional. Uma vez imunizados, todos têm o conhecimento completo do porquê de tudo, e por isso passarão a ter em si a salvação eterna. E assim, racionalmente, sempre vencendo, sempre triunfando em todos os pontos de vista, com modestia, calma, obediência e persistência. Quantos musos sem luz a implorar o afago universal, prevendo que tal existe, mas não sabendo como o encontrar. Eis aqui agora o pleito da verdade das verdades, que muitos encantados procuram, desvanecidos por nunca o terem encontrado. O comércio abarrotado de livros embusteiros, apresentando as coisas misteriosamente no infinito, deixando todos atrapalhados por não poderem mostrar a verdade das verdades, e por isso, vendo que ela não existe nessas filosofias onde brilha a autossugestão para o acréscimo das ilusões, apresentam uma infinidade de verdades, mas sem base, e vão filosofando como podem, colocando tudo de lado por compreenderem a nulidade de todas essas filosofias. O poder da vida e as suas soluções não estão nessas histórias do filósofo homem, que aí nasceu como todos que não sabem por que nasceram, não viram como o mundo foi feito e por isso nada sabem definir. Fazem uma porção de livros com uma infinidade de descrições ao seu modo de interpretar, mas não sabem, não viram, não conhecem nada do que dizem por serem encantados, e como tal, verdadeiros cegos. Aqueles que procuram os livros e se aprofundam neles, ficam completamente desiludidos e dizem: eu estou na mesma. Todos chegam à conclusão de que nada valem essas filosofias, porque não dão princípio nem fim à verdade das verdades. Forjaram toda essa papagaiada dizendo que tudo sabem e não sabem nada. Eis porque o sofrimento vai aumentando e tragando todos, para mostrar que toda essa balofestia é um acúmulo de engrossamento feito pelos engrossadores para iludir e passar o tempo.
Os de ideias mais fracas ficam obsedados e os mais fortes fazem os seus julgamentos e desistem desse mundo de veludos dos sonhadores de grandezas que procuram fazer do povo um joguete com suas filosofias grosseiras. Não encontram nada de verdade. E por verem que esses engrossadores estão alheios a tudo, chegam à conclusão de que é esse o maior embusteirismo que existe no mundo. Desiludem-se então de tudo que se diz ser realidade. Procuram recursos dentro das filosofias que dizem estar com a divindade e não encontram apoio. Então, compreendem todo o alcance do embusteirismo. Embusteirismo é tudo aquilo que não sabe da solução de si, de onde veio e para onde vai, do porquê da existência do mundo, do porquê de tudo. Embusteiro quer dizer encantado, enigmático, misterioso, principiando pelo seu ser, que não sabe como se originou, e acabando nas demais coisas. Embusteiro é a razão de todas as confusões, de todas as lutas e de todo o mal que existe no mundo, por nada conhecer, nada saber e de nada ter certeza. No albor das esperanças já vêm todos há muito, cheios de esperanças, recheados de esperanças sem limites, muitas delas tornando-se, pelas variações, sonhos de flores do encanto dos mil e tantos pensamentos, nas cogitações das realizações dos sonhos, para abrandar as algemas dos desejos. É assim a vida de todos, sempre com muitas esperanças que se multiplicam, porque os seres são insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm. E assim, no vagar dessas ilusões, vivem todos uma vida de sonho que sempre manteve o trono ao jardim das esperanças, por não terem plena certeza das coisas. Quem tem certeza não vive sonhando, nem vive de esperanças. Essa é a vida dos castelos, dos sonhos, dos desejos, das venturas que fazem com que os viventes tenham ânimo de viver, embora sofrendo, mas sempre com uma infinidade de esperanças. Na realidade, são tão vagas estas coisas que, quando caem na realidade da vida, compreendem que tudo isso, a quem deram valor, é um fulgor que só está na ilusão. Então dizem: a ilusão cega de uma tal maneira que somente quando estamos desiludidos é que damos pelas coisas. A vida só seria boa quando for vivida racionalmente, por meio do conhecimento da imunização racional. A imunização não priva a liberdade de ninguém, dá sim uma liberdade equilibrada. Com a imunização cessa a ganância, a inveja, o orgulho, a ambição, a traição e o ciúme. A imunização racional dará ao ser humano uma vida normal em tudo por tudo, com uma regulagem completa para o perfeito equilíbrio do vivente. O pensamento se transformará em raciocínio por estarem imunizados, e desse modo o mundo todo viverá numa marcha diferente dessa que há muito vem nesse mundo. A imunização racional é o maior tesouro do ser humano, e assim brilhantes dias, brilhantes horas, alegres dias, alegres horas, brilhantes passos e alegres passos, multiplicando-se culminantemente. A caridade. Os templos de caridade andam cheios de peregrinos e sofredores na esperança de uma vida melhor. Se a caridade existisse como nos templos apregoam, todos por meio da caridade já teriam saído do terreno da miséria, mas por tudo isso serem basófias, flêmias do bem desejar, que só existem no nome,
é que a situação de todos é cada vez pior, a mostrar que esses templos, com suas caridades, nada resolvem para minorar a miséria do mundo. Nenhuma dessas filosofias, desses ditos, estão com a verdade, nem conhecem a verdade das verdades e vivem a apregoar que fazem caridade. E a desilusão é enorme por o mundo viver cada vez em maior sofrimento. A caridade foi feita para valer aos miseráveis. Se existem miseráveis, é porque a caridade não resolve nada. Está somente no falar, nos cultos que se dizem caridosos, que foram feitos para fazer a caridade. E o mundo sempre cheio de necessitados. A prova que a caridade não existe ou nada resolve. Tudo isso são criações de aventureiros e exploradores do público que ainda vão atrás de cantigas desses papagaios. Todos vão atrás desses profetas que apenas querem saber de suas conveniências, tocando sempre o mesmo realejo. Nós estamos aqui para fazer a caridade. E assim, a verdade das verdades é muito diferente dessas embusterices todas. A imunização racional é clara e perfeita. Quem planta, colhe, e quem não planta, não colhe. Quem procura em caminho certo, encontra o que deseja. Quem procura em caminho errado, nada encontra por ir errado. Quem conhece a imunização racional, vence, e quem não a conhece, não vence. Quem conhece a imunização racional resolve tudo o que é de necessidade do vivente, pois a imunização vai tratando de fazer tudo o que ele precisa para o seu equilíbrio e bem-estar, porque nela está a verdade das verdades. Nas filosofias e superfilosofia só se fala em caridade, mas esta não se vê, pois todas estas filosofias e superfilosofias não resolvem sequer a miséria dos miseráveis. E assim está o mundo cheio de peregrinos em último estado que, por conhecer a imunização racional, confundem-se, pensando que é como todas as filosofias que existem no mundo, nessas casas que dizem fazer a caridade, que propagam poderes inimitáveis, mas que nada provam por serem apenas filosofias desse mundo encantado. Fazem todas essas confusões porque não conhecem a verdade das verdades, que esta obra ensina, para então conhecerem o que aí existe nesse mundo. O dever do vivente é ler, quanto mais vezes melhor, para, de posse do conhecimento da imunização racional, saber o que é mal e o que é bom, o que serve e o que não serve. Na imunização racional, encontrarão todas essas coisas e uma infinidade de ensinamentos sobre tudo o que existe e não existe. Tudo que no mundo se apresenta com o fim de prestar caridade é feito apenas para enfeitar, catequizar, atrair e elevar a crença do vivente, mas sempre manteve esse mundo como um verdadeiro inferno. São falsas verdades de falsos criadores, de falsos profetas aventureiros, oportunistas da miséria alheia e dos fracos de saber. Se o Criador fizesse caridade a seus filhos, como costumam dizer, ninguém sofreria e não precisariam existir essas casas que dizem ser dele, para fazer a caridade. Se o mundo é do Criador, se todos são filhos dele, se todas as casas são dele, ele deveria atender a todos em seus próprios lares, em suas próprias casas, por tudo ser dele. O povo muito atrasado vive a correr por essas casas que dizem ser do Criador, à procura de caridade e nada encontrando. Portanto, está provado que tudo isso é proveniente do atraso do povo, atraso que esses espertalhões vão aproveitando
para explorar esse povo da melhor forma possível, dizendo que as casas onde eles pregam as suas mentiras são casas do Criador, para fazer a caridade, como se as outras casas fossem do diabo. O atraso do povo é tão grande que ele não pode enxergar o erro, e por isso haja sofrer como todos sofrem no mundo, de todos os jeitos, de todas as maneiras e de todas as formas. Portanto, está aí um panteão de mentiras, de falsas verdades, onde muitos triunfam devido ao atraso do povo, que acaba no fim vendo que tudo é uma ilusão, que todos vivem iludidos. Nada existe de verdade, pois muitas vezes uma coisa se apresenta de uma forma e quando se vai ver é outra completamente diferente. Está aí a vida dos encantos, todos com esses encantos misteriosos, enigmáticos, vivendo aí nessa lama com tudo e sem tudo, pois não adianta o tudo em virtude do sofrimento, e sofre quem nada tem, como sofre quem tudo tem. E assim vejam o estado da humanidade como é tão deplorável, onde todos pensam que conhecem e que sabem, e como nada conhecem e nada sabem, sofrem. Se soubessem, não sofreriam, mas a mania de todo atrasado é dizer que sabe. E por isso o sofrimento é constante, porque, vivendo como atrasados, vivem apenas por verem os demais viverem, como bichos que não sabem dar divulgação do seu estado, do porquê assim são e muito menos do porquê tudo assim é. É o caso de dizer sabedoria só para sofrer. Isto não é sabedoria, isto é apenas ilusão, para enganar a todos com filosofias descoordenadas, aleijadas, cheias de defeitos, cheias de preconceitos, para suavizar e aparentar aquilo que de bom não existe. Entretanto, agora estou eu aqui, o racional superior, abrilhantando a todos com o conhecimento da imunização racional, para que cessem todas as mentiras dos crentes e dos caducos e surja nesse mundo a realidade dos fatos e das coisas, e o mundo cheio de esperança, de caridade, compreenda que esta nada adianta por o número de miseráveis cada vez aumentar mais.